A gente volta com o TV Mar News e nós mostramos no bloco passado essa campanha Juntos Solidários que está sendo desenvolvida pelo Instituto Arnon de Mello, em que você pode fazer a sua doação tanto na Gazeta quanto no Exército. E a gente mostra aqui mais uma ação também do Exército que está distribuindo cestas básicas para quem precisa. Vamos acompanhar. Olha só, essa campanha que está sendo desenvolvida também pelo Exército, né? Eles distribuindo então cestas básicas para as famílias carentes, as pessoas que estão precisando, que estão mais necessitadas nesse momento por conta dessa pandemia, né? Essa crise econômica também que está sendo gerada por conta da pandemia do coronavírus. E a gente faz esse registro aí, dando os parabéns ao Exército Brasileiro aqui no nosso estado, que está fazendo essa doação de cestas básicas para as pessoas carentes aqui da nossa capital e do nosso estado de uma forma geral. A gente vê aí esse movimento, né? Os soldados do Exército então fazendo essa doação, fazendo essa distribuição de cestas básicas. Pois é, gente, toda ajuda é sempre muito bem-vinda nesse momento. E quem passa também por dificuldades por conta dessa questão da pandemia são as pessoas que estão fazendo o intercâmbio. A gente vai ver agora o VT de Mara Almeida que traz essa realidade. Vamos conferir. A gente está de volta aqui nessa região para conversar sobre um assunto muito importante. É que intercambistas que fazem intercâmbio entre Maceió e outros países daqui da América do Sul, eles estão impossibilitados de viver essas experiências. E quem conversa sobre esse assunto agora aqui com a gente e explica melhor por que isso está acontecendo é a Ana Luísa Mafessotti, ela que é diretora de marketing da IESEC aqui em Alagoas. Bom dia, Ana Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao TV Mar News. Ana, vamos começar explicando o que é a IESEC aqui para o pessoal que está nos assistindo? Certo. A IESEC é uma ONG global formada por jovens e para jovens. Então, nós realizamos intercâmbios voluntários entre os países. Então, aqui na nossa sede em Maceió, nós enviamos pessoas para fazer trabalhos voluntários e também para trabalhar em startups, de forma voluntária sempre, em outros países como Colômbia, México, Argentina. E também nós recebemos intercambistas para trabalhar voluntariamente aqui nas nossas ONGs. A pandemia do novo coronavírus acabou afetando de alguma forma esse trabalho voluntário de vocês? Com certeza, porque querendo ou não, são pessoas que estão fazendo um tráfego. Então, sim, existem alguns países que estão bem contaminados e que a gente estava recebendo pessoas desses lugares. Então, a gente teve que suspender totalmente essas pessoas. Inclusive, algumas pessoas ficaram presas aqui durante realmente a explosão do vírus, porque eles não... Os países meio que fecharam as fronteiras, eles não puderam voltar, a gente teve que falar com a embaixada realmente para estar podendo entrar e eles voltarem para os países. E também tivemos intercambistas presos, tivemos um intercambista que ele ficou preso no Peru durante 2 semanas porque ele não podia voltar, justamente por isso. E como é que está a situação hoje? Nós temos algum maceioense em outro país preso devido à pandemia ou a gente tem algum estrangeiro aqui em Maceió preso também por conta dessa pandemia? Então, no momento não. A gente estava com quatro pessoas presas aqui. Eram 2 colombianos, um argentino e uma polonesa. As pessoas da Colômbia, a galera da Colômbia, eles conseguiram abrir para pessoas nativas. Então, a gente conseguiu mandar eles de uma forma mais fácil. Mas a polonesa, ela teve que ficar aqui durante 8 semanas. Ela foi embora tem 2 semanas porque realmente a gente teve que entrar com um processo com a embaixada para poderem realmente estarem liberando a entrada dela. E, na verdade, a gente tá tudo ok agora, a gente já conseguiu trazer todo mundo e já conseguiu enviar todo mundo. Então, a gente está trabalhando só com planejamento de intercâmbios futuros mesmo. Hoje vocês não estão com nenhum intercambista fora e também não estão recebendo por conta do coronavírus, Isso. Mas há planejamento de voltar a receber esses intercambistas, já tem prazos, é importante também prezar pela segurança dessas pessoas, né? Sim, com certeza. A gente está com alguns prazos, a gente está impossibilitada de realizar intercâmbios e quando eu digo realizar é realmente estar viajando, então enviando pessoas e recebendo até 1º de setembro, mas a gente está fechando intercâmbios, então existem pessoas muito interessadas em vir, que já pagaram a nossa taxa de intercâmbio, que já realmente estão planejando as viagens, até para depois disso, para final de 2020, começo de 2021.
E também nós estamos com todos os nossos outros processos já em andamento, por exemplo, o host, que é a hospedagem. Então nós estamos com campanha de conseguir pessoas para hospedar esses intercambistas que estão vindo logo depois. Tá difícil conseguir essas hospedagens? Na verdade, sempre é um pouco difícil, porque as pessoas são meio receosas em sempre ter uma pessoa de fora, principalmente de outro país, recebendo assim dentro da sua casa, mas a gente trabalha com projetos e a gente trabalha com ONGs, são pessoas que realmente precisam desse trabalho e é uma mudança muito boa na casa das pessoas, então a gente consegue convencer. Vamos então falar um pouquinho sobre esse trabalho que vocês desenvolvem nessas ONGs, enfim, nessas instituições. O que é que as pessoas elas fazem? Quanto tempo dura esse intercâmbio? Certo, o nosso intercâmbio ele dura de 6 semanas, dá exatamente 42 dias, um mês e pouquinho. Eles podem ficar aqui durante mais tempo, geralmente as pessoas ficam, então eles fazem um trabalho da ONG, é um trabalho diário, então eles têm uma carga horária a cumprir nessas ONGs e depois eles realmente... Alguns ficam viajando, porque querendo ou não, nossa cidade é muito linda, né? Mas, enfim, os projetos são realmente projetos voltados ao social. A gente trabalha com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, por exemplo, na ERE a gente trabalha projetos de desigualdade social e também desigualdade de gênero. Então, são projetos mais voltados a oficinas, realmente de conscientização da população e da comunidade ali sobre direitos e esse tipo de coisa. E você que recebe nesses intercambistas, que proporciona essa experiência para eles, qual que é o retorno que vocês recebem? Eles gostam, eles aprovam a iniciativa? Então, na verdade, eu acho que a IESEC dá um grande retorno para todo mundo. Nós que trabalhamos, assim como eu, assim como toda a membresia de membros da IESEC que trabalham, que vêm de intercâmbios, a gente também trabalha, a gente tem que, quando os intercambistas vêm para cá, a gente tem que prestar um auxílio, então a gente ensina a andar de ônibus, a gente leva na ONG, a gente faz todo esse auxílio e é um trabalho realmente muito... É uma coisa que não tem nem como explicar, é só uma coisa que realmente dá muito amor por estar trabalhando com isso tudo. E como é que o pessoal de casa então pode conhecer melhor a IESEC, pode saber mais sobre essa questão do intercâmbio, né, já que vocês estão organizando ainda intercâmbios com previsão para o final do ano? Então, vocês podem achar a gente na IESEC no Brasil, no Instagram, @IESEC no Brasil, a IESEC, AIESEC, é meio um pouquinho difícil de falar, mas dá para achar. Ou também no nosso site, aiesec.org, vocês fazem um cadastro, colocando, vocês sendo de Maceió ou de qualquer lugar de Alagoas, vocês caem no nosso sistema e alguém de Maceió vai estar falando com vocês, explicando mais sobre nossos produtos. Muito provavelmente, quando tudo isso passar, essas ONGs elas vão precisar bastante dessa ajuda, né? Com certeza. Não só isso, a gente acredita muito em países também, né? A gente sabe que, querendo ou não, a economia vai ficar bastante defasada e tanto a gente quanto as pessoas que dos outros países vão precisar de intercambistas, de turismo mesmo, para estar realmente se reerguendo nisso tudo. Muito obrigada, tá? Nada, obrigada pela sua a vocês. presença aqui no TV VAR News. Pois é, viu, Porlando? Então fica aí esse apelo do pessoal da IESEC. Se você deseja viver essa experiência, viver um intercâmbio, claro, né, com segurança, com previsão aí do final do ano, final de 2020, início de 2021, procura o pessoal da IESEC que eles vão com certeza te ajudar relacionado a isso, tá? É importante demais que a gente se una, que a gente fique junto para conseguir vencer os efeitos dessa pandemia. Porlane, com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio. E a gente não para de falar dos efeitos da pandemia, né? E a gente traz então para vocês aqui uma entrevista via Skype com Renata Mendes, ela que é gerente de políticas públicas da Endeavor. E ela vai trazer para a gente vai ter uma conversa então sobre a necessidade e a possibilidade, sobretudo, não é, Renata, da gente salvar as empresas brasileiras, alagoanas também, nesse momento de crise. Lembrando que a Endeavor é uma organização mundial de apoio a empreendedores. Bom dia para você, Renata. Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre muito importante falar sobre esse tema. Especialmente falar sobre a salvação da inovação no Brasil, né? A gente sabe que esse momento de crise é um momento que penalizou todas as empresas brasileiras, algumas mais, outras menos, mas é um momento delicado, especialmente para a inovação. A Endeavor está vindo. A gente teve aqui um probleminha com a conexão da internet. Vamos ver se a gente consegue, então, restabelecer essa conexão com a Renata Mendes, né, para a gente continuar conversando esse bate-papo aqui a respeito
de como é que a gente pode salvar, né? Tem atos aí, tem alguma programação para que a gente possa salvar, então, as empresas brasileiras diante dessa crise em que a gente está vivenciando, que é uma consequência, sim, de certa forma, dessa pandemia do coronavírus. A Renata nos ouve? Eu acho que não ainda, né? Então, olha só, gente, vamos então, passando para vocês, eu tenho aqui as informações a respeito das inscrições para o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio abre nesta segunda-feira em meio a uma série de pedidos de adiamento devido à pandemia do novo coronavírus. Os candidatos devem fazer o cadastro do site oficial da prova, então é só acessar www.enem.inep.gov.br/participante até o dia 22 de maio. Neste ano, as provas presenciais vão ocorrer de 1 a 8 de novembro e a primeira versão digital do exame será de 22 a 29 de novembro. Lembrando que a taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga entre 1 e 28 de maio, em agências bancárias, casas lotéricas ou nos Correios. Lembrando ainda que o calendário do Enem foi mantido pelo governo federal, mesmo com uma série de pedidos realizados pelos estudantes para o adiamento da prova, né? Então, fica aí esse registro para vocês que, de repente, têm esse interesse em fazer a prova do Enem. A gente tem aí essa tabelinha do calendário do que é que deve ser feito, o período, então, das inscrições, o pagamento, o cartão também de inscrição em local de prova, o período também em que vai sair a aplicação da versão digital da prova, a aplicação da versão impressa também e a divulgação, então, dos resultados já para 2021, né? Infelizmente ou felizmente, na leitura pessoal que eu faço, infelizmente a prova foi mantida. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem condições de continuar estudando de casa nesse período de pandemia. É uma pena, então, né? Agora, a gente sim, restabelecendo a nossa comunicação com Renata Mendes, a gente volta então a conversar com ela, Renata, agora sim, né? Sem intervenções dessa vez. Então, Renata, são 3 passos, né, que vocês já divulgaram aí, que 3 medidas que devem ser adotadas para que a gente consiga tirar as nossas empresas, os nossos empreendedores dessa crise. E eu queria que você pudesse relatar e detalhar eles. Ótimo. A gente sugeriu, então, especialmente pensando nas empresas inovadoras e na salvação da inovação no Brasil, 3 blocos de medidas em 3 temas. Então, uma frente de medidas de crédito, medidas tributárias e medidas trabalhistas. Pensando em crédito, o desafio das empresas nesse momento tem sido em conseguir esses empréstimos no banco. Tem saído vários relatos de empresas que não estão conseguindo acessar esses recursos, apesar do governo já ter disponibilizado essa verba. Então, a gente tem trabalhado e discutido como flexibilizar as garantias para permitir que essas empresas possam acessar crédito, como fazer uma análise que é mais flexível, especialmente para esses negócios inovadores, entendendo que eles têm um modelo de negócios diferente, mas que não envolve tanto mais risco, é só um tipo menos tradicional de negócio, mas tão importante quanto negócios mais tradicionais, como um restaurante, por exemplo, ou como uma farmácia. No caso de medidas tributárias, o que a gente tem discutido é a importância de adiar o pagamento dos tributos, que é uma coisa que já aconteceu a nível federal, mas ainda muito focada em empresas do Simples, e estender essas medidas para empresas que estão no lucro real e presumido, e além disso fazer isso para os tributos estaduais e municipais, né, no caso do ISS e do ICMS. E por fim, questões trabalhistas, foram editadas algumas MPs pelo governo, mas a interpretação dessas MPs ainda gera insegurança jurídica. Muitos empreendedores, a gente vê, ainda estão preferindo fazer a redução de jornada e seguir os mecanismos que estão escritos lá na CLT e não na CMP. Então, a gente percebe essa sensibilidade e ainda esse momento de insegurança em relação a usar, aplicar ou não o que está previsto nessas MPs. Então, o que a gente tem pedido é mais clareza e mais segurança jurídica na interpretação dessas novas normas. E, além disso,
Um outro ponto muito importante é o suporte no pagamento das folhas de salários, né, dessas empresas. Então, hoje, a MP que está aprovada, que foi editada pelo governo, prevê um suporte para pagamento de salários para empresas que faturam até 10 milhões de reais por ano, mas esse teto ainda é baixo se a gente considera as empresas inovadoras. Então, o que a gente tem pleiteado é aumentar um pouco esse teto, agora que essa medida provisória pode virar lei, para que ela possa apoiar e ajudar mais empresas no nosso país. Dos bilhões de reais que foram direcionados para ajudar e impulsionar o pagamento, né, facilitar o pagamento, sustentar esses empregos ao longo da crise, a maioria desse recurso ainda está sem utilização, ainda não foi solicitado pelas empresas. A gente acredita que muito por esse teto de faturamento baixo, então estendendo um pouco esse limite para mais milhões de reais, aí talvez 50 milhões de reais ou 100 milhões, esse recurso vai poder ser acessado por mais empresas e vai poder manter mais empregos no nosso país. Então, hoje, as empresas inovadoras, elas são mais ou menos 0,5% das empresas em atividade no Brasil, mas elas geram 70% dos novos empregos. Então, não só para esse momento de crise, mas para a retomada pós-crise, essas empresas vão ser fundamentais. A gente não pode deixar com que elas morram, com que elas deixem de existir nesses próximos meses de crise que a gente está enfrentando. Pois é, Renata, esse pacote de medidas, ele já foi apresentado, encaminhado aos órgãos do governo e bancos públicos também, né? Como é que foi a aceitação deles? A gente tem sido muito bem recebido, tem tido muita abertura do governo, dos bancos públicos, porque esse documento está muito bem embasado em políticas que já foram adotadas nos outros países que também estão sofrendo com essa crise, está baseado na recomendação de organizações internacionais e de especialistas nos temas. Então, a gente traz muitos dados, muitas evidências que comprovam a importância tanto de salvar essas empresas inovadoras, quanto do impacto que isso vai trazer para a nossa economia, para a manutenção do emprego, para a retomada de crescimento no país. Então, por trazer esses dados, por trazer o embasamento, por trazer bons exemplos, né, e benchmarks internacionais, a gente tem conseguido abertura e tem conseguido negociar e conversar caminhos que possam ser bons, não só para as empresas, mas também que sejam sustentáveis para o governo. Então, a gente já conversou com o BNDES, com o BDMG, no Nordeste com o Banco do Nordeste, também com o Banco de Desenvolvimento Regional no Sul, que é o BRDE, conversou com o BDMG. Todos eles têm tentado encontrar caminhos para apoiar a inovação no Brasil. A mesma coisa com os parlamentares, a gente tem conversado sobre o desdobramento das MPs e como elas vão se tornar leis. A gente tem levado esses dados e evidências e tentado trazer o desafio para as empresas que não estão no Simples, né, trazer um pouco mais de abertura e de visibilidade sobre o problema dessas empresas inovadoras, e tem sido também muito bem recebido e as nossas propostas têm conseguido circular bem. A gente espera que rápido elas se convertam em medidas que vão impactar as empresas. Vocês também já fizeram a divulgação desse documento também nas secretarias de Fazenda estaduais, né? E também alguns parlamentares. Já foi apresentado aqui no nosso estado de Alagoas? Se sim, como é que foi a aceitação aqui? E se não, quando é que vocês já tem aí no calendário de vocês para fazer essa apresentação? A Secretaria de Fazenda de Alagoas foi a primeira com quem a gente conversou e fomos recebidos com muita abertura. Eles entendem o problema, ficaram sensibilizados, propuseram inclusive sugestões de melhoria no nosso texto e divulgaram também e ficaram abertos para divulgar as nossas medidas com os outros secretários estaduais de Fazenda e levar essa mensagem adiante. Então, foi uma recepção bem positiva e a Secretaria da Fazenda de Alagoas é pioneira na adoção de medidas e na discussão de medidas que vão impactar positivamente as empresas. Então, foi uma conversa bem produtiva, bem importante. Foi a nossa primeira também. Que bom. Renata, eu acho que seria interessante a gente frisar aqui que nesse momento, né, de crise, a gente sabe que está realmente muito difícil para muita gente, para todo mundo. É uma novidade que todo mundo está vivendo, mas a saída, e eu acho que o interessante é a gente começar a focar, então, na saída, nas medidas que a gente consegue adotar e exatamente nessa inovação, né? Há a possibilidade de sair desse cenário. Basta a gente focar no que deve ser feito e fazer de fato.
Exatamente. A gente viu nesse último mês o Brasil se digitalizar muito rapidamente. Então esse movimento já vinha acontecendo, mas foi uma digitalização forçada não só aqui, mas no mundo todo, né? Então essas empresas inovadoras vão ser super importantes para não só fazer a gente navegar por esse período de crise, mas por ajudar o Brasil a navegar nesse próximo mundo que vai existir, nessa nova forma de economia e de relações de trabalho. Então tem sim caminhos, tem alternativas, a gente só precisa estar muito atento para como manter essas empresas de pé. Esse é um desafio não só do Brasil, é um desafio que os outros países estão enfrentando e que já fizeram medidas específicas. A gente tem como sair dessa crise, vai sim sair, mas para sair dessa crise a gente vai ter que andar de mãos dadas, governo e setor privado, e vamos sair disso mais fortes, imagino. Eu queria que você pudesse, antes então da gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente para os empreendedores. Para os empreendedores, eu peço paciência, esse é um momento difícil, mas a gente precisa pensar tanto nos negócios quanto também na vida das pessoas. Então, para aquelas empresas que conseguem trabalhar remoto, vamos manter e segurar esse trabalho remoto e preservar vidas. Peço que eles continuem com esse espírito, que é o espírito que existe em todo empreendedor brasileiro, de ânimo, de brilho nos olhos para fazer um negócio que dá certo, que gera empregos, que impacta a economia local, que eles não desistam. Empreender é um ótimo caminho aqui no nosso país. Então, peço que eles sigam fortes por esse período de crise e que passem essa confiança para que outros empreendedores possam fazer também, tomar esse caminho e fazer novos negócios nessa crise que possam prosperar agora ao longo da crise e também depois dela. Ok, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar então em outras oportunidades, tá bom, Renata? Um abraço para você. Agradeço. Um ótimo dia. Obrigada. Okay. A gente vai agora para um rápido intervalo, voltando daqui a pouquinho com mais informações, porque ainda tem a terceira etapa da campanha da vacinação aqui no nosso município, aqui no nosso estado. E a gente vai trazer mais informações no próximo bloco. Eu volto já.